Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos dar sequência ao nosso curso de Excel Online. Essa aula tem uma pequena diferença com relação às outras que eu estou gravando. Essa aula está sendo gravada uma semana antes, aliás, um dia antes da aula do Luiz Gustavo, que vai ser publicada agora no dia 3 de abril. Tem um motivo bom para isso. Na semana que vem não vou estar no Brasil, vou estar na Áustria. Já divulguei no canal dos amigos planilheiros do Garcia e do Rui. Obrigado, meus amigos, por essa oportunidade de ter divulgado essa informação lá. Vou estar na Áustria gravando 6 cursos para o LinkedIn. São cursos que entrarão num portal, no LinkedIn Learning, em breve no Brasil. Informações o LinkedIn com certeza vai publicar aí em sua rede. E eu fui um dos percursores, um dos produtores de conteúdo nacional convidado para fazer essas gravações. Vou gravar 4 cursos de PowerPoint, 2 cursos de Word lá para eles, totalizando aí mais de 24 horas de conteúdo. Então vai ser um evento, uma atividade sensacional. Meus trabalhos começam na segunda-feira da semana que vem, exatamente no dia 7 de abril, no dia 9 de abril, perdão. Não tenho certeza se eu vou conseguir gravar as aulas lá, pois a carga de trabalho vai ser muito grande, então eu preciso me programar, por isso eu estou gravando essa aula antecipada. Meu amigo Luiz Gustavo, tenho certeza absoluta que você vai dar sequência nas suas aulas, vai ficar perfeita. Vou assistir posteriormente e se tudo der certo, eu gravo vídeos lá diretamente da Áustria. Não sei como vai ser minha agenda, não sei como é que vai ser o dia a dia de trabalho. Tenho certeza que vão ser muitas horas de gravação, serão centenas de vídeos que eu vou gravar lá pro LinkedIn, mas é uma experiência totalmente nova. Estou levando aí o bom nome, né, do nosso país, o Brasil, lá para fora. Nós vamos produzir conteúdos de qualidade para todos lá no LinkedIn que queiram, né, que assinem o serviço, o LinkedIn Learning. Não sei como vai ser aqui no Brasil, isso é uma informação que eles vão divulgar, mas para mim foi uma honra poder participar desse projeto. A passagem está comprada, dia 7 eu embarco, dia 7 não, dia 5, é isso mesmo, dia 7 eu embarco no sábado, começo a trabalhar na segunda e aí serão 21 dias no total de trabalhos ininterruptos, gravando aula todos os dias, participando do estúdio lá deles. Se eu conseguir autorização, faço uma live lá do estúdio do LinkedIn, quem sabe eu não tenho a oportunidade de fazer isso, para mostrar para vocês aí como é que foi o dia a dia lá das gravações. Por enquanto, vamos dar sequência ao nosso curso de Excel Online, que eu espero que você esteja gostando. Vou gravar outro vídeo também para falar sobre uma enquete que eu fiz no meu canal, mas hoje infelizmente o canal no YouTube está fora do ar, algum problema técnico lá com eles e eu não consegui acessar a enquete, então farei um outro vídeo rápido sobre o tema. No Excel Online, a minha carga agora, a minha aula será sobre as funções de data. Então existem muitas funções de data no Excel e com certeza você já deve ter visto algumas aulas lá no meu canal, lá no YouTube. As aulas de cálculo de datas, cálculo de dias úteis, funções específicas em VBA para calcular e manipular datas. Ou seja, existe uma série de aulas minhas que já falam sobre o tema. Mas como estamos falando sobre o Excel Online, nós não vamos usar a versão desktop, vamos ver como é que essas funções se comportam lá. Primeiramente, vamos abrir aqui a nossa planilha. A minha planilha está aberta. Eu criei uma planilha nova, explicação datas. Se você ainda não baixou essa planilha, na descrição aí do vídeo tem um endereço para você se cadastrar para fazer o download desse material de exercícios do curso. Uma data, quando você digita aqui numa célula, por exemplo, 10/2 de 2018, eu acabei desligando o Numlock aqui, 10/2 de 2018 e pressiona Enter, o Excel sabe que isso aqui é uma data. Só que nós tivemos que digitar aqui várias teclas para poder compor uma data. Existe uma tecla de atalho na versão desktop que quando você pressiona Ctrl, ponto e vírgula, a data atual é inserida na célula. Essa tecla de atalho, não sei se é a gravação aqui da minha planilha, depois vocês me contem se para você funciona. Ctrl, ponto e vírgula não está inserindo a data como deveria. E o Ctrl, Shift, 2 pontos inseriria a hora atual. Mas talvez seja o software de gravação, depois eu faço um teste. Uma data para o Excel nada mais é do que um número serial. Quando você clica sobre uma data e formata esta data com um padrão de número, veja só, o número serial inteiro é exibido. Esse número 43.141 nada mais é do que a diferença de dias entre o dia 1º de janeiro de 1900 e a data atual. O Excel, quando faz contas de data, cálculos de data, ele utiliza esse número serial para calcular o número de dias entre duas datas. Um exemplo, vou colocar aqui a data do meu aniversário, 11/11 de 72, e vou colocar a data atual. Vou usar a função hoje para ser mais rápido. Depois eu explicarei a função hoje para vocês. Sinal de igual,
se pegarmos a data maior e subtrairmos a data menor, que no caso é a data do meu nascimento, ao pressionar o Enter nós teremos o número de dias entre essas duas datas. Eu tenho 16.578 dias de vida. Se por um acaso você for fazer essa operação e o resultado for uma data, não se preocupe, pois isso é uma formatação da célula. Basta selecionar o resultado que apareceu e formatar como um número normal. Você vai ver esse número de diferença de dias entre as duas datas. Então uma data nada mais é do que um número serial a qual o Excel acaba fazendo as suas operações matemáticas. Falando nisso, dá para decompor a nossa data na planilha. Eu vou colocar a data atual 2/4/2018 e essa data, veja só, ela está formatada como número serial. Vou formatar como uma data abreviada e eu terei acesso então aqui a ela para fazer o que eu preciso. Em muitos sistemas legados antigos, você pode, por exemplo, receber seus relatórios com os dias, os meses e o ano separado de uma data. Ou você recebe ele inteiro e precisa fazer a decomposição desta data. Nós podemos extrair o dia, extrair o mês e extrair o ano de uma data completa, usando, no caso, para extrair o dia, a função dia. Abro parênteses, a função dia precisa de um número de série e esse número de série é só clicar sobre a data completa. Pressionando Enter, o resultado será o dia da sua data. Para extrair o mês, você pode utilizar aqui a função mês, abrir parênteses, clicar sobre a data completa e pressionar o Enter também. Para extrair o ano, igual ano, abro parênteses e clico sobre a data completa. Até aí não há nenhuma dificuldade, porque essas três funções elas fazem justamente isso. Elas extraem partes de uma data principal. Isso é útil principalmente quando você tiver que classificar os seus dados. Vamos dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Olhem só, deixa eu buscar aqui ver se eu tenho alguma planilha com dados, com texto. Não tenho. Vou abrir depois uma planilha que eu tenha dados que eu precise classificar com datas. E você vai entender aonde é importante nós utilizarmos esse recurso. Por enquanto, nós já sabemos extrair as partes de uma data. Só que se você tiver sistemas legados muito antigos e esses dias já vierem separados, você pode também unir as partes separadas dos seus planilhas, formando uma data completa. Essa data completa é unida, é transformada, é gerada através da função data. Abro parênteses e a função data permite que eu junte o ano, ponto e vírgula, o mês, cuidado porque os argumentos, a ordem do argumento altera o resultado da sua função, ponto e vírgula, o dia. Então eu vou fornecer aqui o ano, o mês e o dia em 3 argumentos, vou pressionar o Enter e eu volto a ter a minha data completa para as operações matemáticas. Muitas vezes eu não consigo fazer operações matemáticas quando a data está decomposta, então eu preciso fazer a união delas para gerar uma data completa. Outra função que você pode utilizar nesse caso é a função chamada DataM. A função DataM, veja só, DataM, ela retorna o número de série da data, que é o número indicado de meses antes ou depois da data inicial. Essa função tem uma vantagem. Veja só, data inicial, vou colocar a data aqui do dia 2/4, ponto e vírgula. Lembrando, data inicial tem que ser uma data. Eu preciso utilizar a função data aqui dentro, veja só. Eu poderia escrever data e colocar 2018, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 2, ou ainda clicar sobre a célula que tem o ano, ponto e vírgula, clicar sobre a célula que tem o mês, ponto e vírgula, e clicar sobre a célula que tem o dia. Fechando parênteses, agora eu preciso informar o segundo argumento da função DataM, que é o número de meses que eu quero somar, antes ou depois. Se eu colocar aqui o número 3 positivo e der um Enter, automaticamente a função vai ser calculada, demora um pouquinho, eu acho que ela perdeu aqui a minha conexão, não. Fechou, faltou fechar parênteses aqui, é isso, deu erro. Ela vai retornar o número serial da data. Se eu formatar, copiar a formatação desta data aqui para baixo, nós vamos ter exatamente a somatória de 3 meses a partir da data inicial. Isso é bom porque você vai ter sempre o vencimento na mesma data do fato gerador. É diferente, por exemplo, se eu pegasse aqui o sinal de igual, pegar essa data e somar
com 90 dias, que seria mais ou menos os 3 meses. Se eu somasse isso com 90 dias e formatar essa data aqui, observe, você vai ver que o resultado é 1/7 e não 2/7, justamente porque nós temos meses com 31, com 30 dias, com 28, 29 dias, e isso afeta o resultado. Se você quiser então fazer a somatória de número de meses fixos a uma data, você pode utilizar então a função DataM. Se eu quero retroagir a data, eu posso fazer o seguinte, DataM, abro parênteses, dessa vez vou clicar na célula que tem aqui o valor da data, vai funcionar. Não digite o valor da data entre aspas porque vai dar erro. Ponto e vírgula, número de meses para trás, sinal de negativo, e eu coloco aqui, por exemplo, -3. Fecho parênteses, dou um Enter, o resultado será uma data retroativa. Vou formatar com o pincel e você vai ver que o resultado é 2 de janeiro de 2018. Então eu tenho aqui 3 meses para frente vai ser 2/7, 3 meses para trás vai ser 2 de janeiro. Há uma fórmula interessante que se você quiser aprender também, veja só, chama-se fórmula texto. A função fórmula texto, ela exibe a fórmula que está numa célula. Então eu vou copiar essa função aqui para baixo e você vai conseguir estudar também visualizando as funções, veja só, utilizando a função fórmula texto. Ela mostra na célula o conteúdo de uma fórmula de uma célula no Excel. Deixa eu ver aqui o horário, tranquilo, dá para continuar sossegado. Temos aqui uns minutos de aula. E na minha descrição de aulas eu tenho então as funções de data ainda para trabalharmos. Além dessa decomposição e dessa união de datas, podemos fazer também algo diferente. Veja só, a função hoje, que você provavelmente conhece, é uma função muito útil no Excel porque ela vai retornar sempre a data atual na sua célula. Igual hoje, fecho parênteses, abre e fecho parênteses, na verdade, porque ela não tem argumento, pressiono Enter e ele vai me dar o resultado 2/4. Se eu salvar essa planilha e abrir amanhã, o resultado, esta célula aqui, vai ser calculada como data do dia 3/4. Detalhe muito importante que você não pode esquecer. Se você tem uma fórmula matemática, digamos assim, calculado validade da proposta, você faz propostas comerciais de orçamentos, e essas propostas comerciais, elas olham para a função hoje, por exemplo, eu clico aqui nessa célula, mais 15 para dizer que essa minha proposta vai valer só por 15 dias. Tome cuidado porque essa sua proposta nunca vai vencer. Amanhã, aqui vai ser dia 3/4, consequentemente a validade da proposta vai ser dia 18/4. Se aqui fosse 30/4, ali estaria apresentando, por exemplo, 14 de maio. Então a sua proposta nunca venceria. Muito cuidado com essas funções voláteis do Excel. Você tem que eliminar a fórmula para evitar que isso aconteça. Para eliminar a fórmula, você deve conhecer o colar especial. Copio a minha fórmula, veja só, e no momento de colar, eu colo apenas os valores, eliminando a minha fórmula da função. Cadê? Aqui. Ela eliminou a fórmula, ficando apenas o resultado. Isso é muito prático para evitar que essas fórmulas voláteis acabem te prejudicando no dia a dia. A função hoje, então, retorna sempre a data atual. Outra função interessante no Excel é a função agora. Ela tem uma pequena diferença da função hoje, não tem argumentos também, mas a função agora, ela retorna o dia e a hora atual. Essa hora atual aqui está errada, agora são exatamente 6 horas e 31 minutos. Eu ainda não entendi por que ele traz essa função, essas 21h30, é algum fuso horário. Deve ser o fuso horário de Greenwich, que é 0, não sei, vou pesquisar isso ainda. Não sei ao certo por que isso acontece. Vou descobrir, depois gravo uma aula complementar para vocês ainda nesse curso. E como fazer para alterar, principalmente esse padrão. Como a função agora não tem argumentos, a única coisa que ele faz é retornar talvez o horário do servidor de onde está lá hospedado o meu Excel Online. Mas isso é um assunto que eu vou falar depois. A diferença na formatação de uma função como agora e a função hoje é que se nós clicarmos na função agora e eu pedir para que ele elimine a formatação de data e hora, transformando isso num número, observe, esse número ele tem uma parte inteira que é o 43.192, que é praticamente aquele número serial que nós vimos que é uma data, e um 0,90. Esse 0,90 é um número decimal. Os números decimais representam as horas. Um exemplo bem prático é se eu digitar aqui numa célula 0,25,
significa que é um quarto de dia, certo? Se eu formatar esse 0,25 aqui com o padrão de hora, nós vamos ter o resultado aqui como 6 horas. Ou seja, um quarto de dia de 24 horas é igual a 6 horas. Então, nós temos a composição de um número inteiro que identifica a data e um número decimal que vai representar a hora. Funciona da mesma forma. Se nós formatarmos isso aqui, se eu voltar aqui Ctrl Z, lembre-se, Ctrl Z desfaz a ação, a cada minuto que o meu horário muda no computador, automaticamente a função agora vai replicar essa formatação. E eu consigo ir acompanhando sempre essa atualização. A função agora é muito útil, por exemplo, se você tem que colocar uma data e uma hora atualizada na sua planilha, por exemplo, durante o processo de impressão ou durante um processo de consulta. Quando a pessoa vai imprimir a planilha, você quer criar uma estampa lá na sua planilha dizendo aquela data e a hora exata em que foi impressa. Então pode ter várias utilidades a função agora. Mas, de novo, essa é uma função volátil. A cada minuto, a cada atualização das suas células, a cada vez que você fechar dias diferentes, esse resultado muda. O ideal é você também mudar a fórmula ou tirar a fórmula da célula se você não quiser que isso aconteça. Então aqui no nosso conteúdo programático, essa aula tem 16 minutos, com certeza ela vai passar por um pouquinho mais do tempo. No nosso conteúdo programático, então, tinha a função hoje, que nós já vimos. Vamos colocar aqui uma marcação amarela. Nós tínhamos a função agora, nós já vimos também. A função dia, mês, ano, então vamos pintar tudo de amarelo. E vamos falar sobre a função data. Aliás, já falamos também. Além dessas funções, nós temos algumas funções interessantes no Excel. Por exemplo, a função dia-trabalho. A função dia-trabalho, vamos voltar lá para a nossa planilha. Ela é um pouco diferente das funções tradicionais, porque a função dia-trabalho, ela trabalha com dias úteis. Vamos fazer um teste. Igual dia-trabalho. O que essa função faz? A função dia-trabalho, ela retorna o número de série da data antes ou depois de um número específico de dias úteis. Vamos tomar como base o nosso 1º de janeiro de 2018, 01/01 de 2018. Eu quero somar 90 dias úteis a essa data. Se eu simplesmente pegasse aqui, igual essa data mais 90, nós vamos ter aqui um valor igual a 1º de abril. Mas, se nós pegarmos dia, trabalho, e a partir da minha data inicial, que é 1º de janeiro, ponto e vírgula, eu somar essa mesma quantidade de dias, por exemplo, 90, o terceiro argumento não se preocupe, eu vou explicar já. E pressionar o Enter, você vai ver que nós vamos ter um número serial que pode ser formatado como data e o resultado será 7 de maio, bem diferente do dia 1º de abril que vimos anteriormente. Sábado e domingo não são dias úteis para o Excel, então ele vai considerar apenas de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O parâmetro feriados, ele é interessante, deixa eu ver aqui, tem uma mensagem para mim. Perfeito. Quando você precisar trabalhar com feriados, você pode criar uma lista com datas que sejam feriados. Por exemplo, o dia 1º de janeiro de 2018 é um feriado, o dia 25 de janeiro é um feriado aqui de São Paulo, o dia 17 de fevereiro, se eu não me engano, foi carnaval. Nós temos o feriado no dia, deixe-me ver, a Páscoa foi no dia 1º de abril de 2018. Quando você tiver tabelas, números como feriados, a sua função, a função dia-trabalho, ela permite que você forneça o terceiro argumento da função. O terceiro argumento é uma lista com as datas que devem ser desconsideradas. Lembre-se, nós temos aqui dia 7 de maio. Se eu colocar um ponto e vírgula nessa função e no terceiro argumento marcar essa minha tabela de feriados, ao pressionar o Enter você vai ver agora que o resultado será 8 de maio. Justamente porque as datas de feriados que caírem nesse intervalo de datas serão desconsideradas e a própria função vai colocar isso para frente, uma data para frente. A função fórmula texto vai me ajudar aqui, perfeito. Eu consigo abrir aqui um pouquinho a tabela e aí conseguimos visualizar. Se você quiser trabalhar com células nomeadas, você pode criar uma faixa de células nomeadas, mas não dá para fazer aqui. Nós temos que fazer isso lá na nossa versão desktop. E ao invés de colocar uma referência de células, a gente pode colocar um nome para ela. Não esqueça que você também pode colocar aqui a proteção. Você deve, quando você utilizar matrizes assim,
colocar... Opa, pressionei o botão errado. Isso. Então você deve vir até aqui... cadê? Perfeito. Você deve vir até aqui na sua fórmula e proteger as referências da sua célula com a tecla F4 que nós já vimos que não funciona. Então eu posso vir até aqui e digitar o cifrão antes e depois da letra e antes e depois do número. Não, na verdade, antes da letra e antes do número. Perceberam a diferença? Então a função dia trabalho permite a você trabalhar com dias úteis. Há outra função também, chamada de dia trabalho total. A diferença da função dia trabalho para dia trabalho total é que a dia trabalho total calcula a diferença entre duas datas, o número de dias úteis entre elas. Vamos fazer um teste. Então, entre o dia 1º de janeiro de 2018 e o dia 31 de dezembro de 2018, quantos dias úteis nós temos entre essas duas datas? Sinal de igual, dia, trabalho, total. A função dia trabalho total, ela tem qual argumento? Data inicial, data final e depois feriados, como a função dia trabalho. Perceba que elas são muito parecidas. Uma dica, se você conseguir entender o que está dentro dessas caixas de contexto, sua facilidade em aprender o Excel será muito maior. Se você entender o que está escrito aqui, quais são os argumentos que a sua função precisa, tenho certeza absoluta que o seu aprendizado vai ser muito melhor. Um detalhe importante é que todo argumento de função que você encontrar esses colchetes significa que eles são opcionais. Então eu não preciso informar. Se eu desconsiderar o feriado, ele calcula os dias úteis entre segundas e sextas-feiras do 1º de janeiro de 2018 até 31 de 12 de 2018. Data inicial, vamos clicar então sobre 1º de janeiro, ponto e vírgula. Data final, 31 de 12 de 2018, ponto e vírgula. E feriados, nós vamos colocar a nossa tabela de feriados. Vamos fazer antes, de criar a nossa tabela feriados, vamos dar um Enter. Perceba que existe 261 dias entre essas duas datas. Se nós agora incrementarmos um pouquinho mais essa nossa tabela de feriados, por exemplo, 1º de maio de 2018, que é dia do trabalho, o dia 15 de 11 de 2018, que é a proclamação da República, nós temos também a data do dia, se eu não me engano, 19 de 11 de 2018, nós temos também 25 de 12 de 2018, que é Natal. Nós temos uma série de feriados, dia 12 de outubro de 2018. Então, aumentei um pouquinho a minha lista. Se nós pegarmos agora a função e no terceiro argumento, que são feriados, eu indicar todas essas datas, pressionando o Enter, nós vamos cair para 254 dias úteis entre as duas datas. Então, perceba que você tem uma função que aumenta ou diminui o número de dias úteis a uma data. Se você quiser diminuir, você pode colocar o segundo argumento da função dia trabalho como negativo e a função dia trabalho total que calcula a diferença em dias úteis entre duas datas. Pois bem, vamos ver na nossa descrição das aulas. Então, dia trabalho já foi. Vamos pintá-la aqui de amarelo. Vamos pintar também a função dia trabalho total. Note que eu estou utilizando também o Word Online, que vai ser assunto de um próximo curso que eu vou gravar para vocês. Então, eu tenho um editor de texto do browser. A Microsoft realmente acertou com o Office 365. A função dia-mês, o que essa função faz? A função dia-mês, que eu citei nesse curso, realmente não existe. Então o que eu fiz? Acabei escrevendo, acho que a função errada, acabei não apagando. Então, ignorem completamente essa parte do vídeo, porque com certeza essa foi uma orelhada minha, tá? A função dia-mês não existe, nem na versão desktop, nem na versão online, nem nas planilhas Google, então realmente eu estava chapado quando eu acho que escrevi aquele conteúdo. Então, bola para frente. Depois eu vou ver se eu descubro de onde eu tirei essa informação fantástica. Eu até acho que eu sei a origem disso, foi em... Eu vou falar depois, eu vou fazer uma pesquisa. A função dia da semana, deixa eu colocar aqui uma tarja vermelha, que essa eu estou devendo para vocês. A função dia da semana. Essa com certeza nós temos lá na versão online. Vamos colocar aqui o nosso Excel. Igual dia.da.semana. Ele retorna o número de 1 a 7, dependendo, identificando o número da semana. Abro parênteses. Vamos colocar aqui o número de série. O número de série é a data. Então eu posso colocar aqui a data de hoje, com a função hoje. E o tipo, quando eu digito aqui o ponto e vírgula, eu tenho um tipo diferenciado que eu posso dizer.
Se eu der um Enter, ele vai mostrar aqui que o dia da semana, deixa eu colocar aqui o parênteses que está faltando que ele não completou. Hoje é uma segunda-feira, é isso mesmo, hoje é uma segunda-feira, então segunda-feira é dia 2. O dia 1 para a função dia-mês, o dia 1º, né, na verdade o dia 1 da semana é o domingo. Então você pode checar qual é o dia da semana de uma data. Por exemplo, você não sabe que data da semana que você nasceu. Então vamos lá, se eu colocar a minha data de aniversário e utilizar a função dia da semana e clicar sobre essa data, eu vou ver que esse meu dia da semana é o 7. 7, usando aí a nossa escala de dias da semana, é um sábado. Então eu nasci num sábado. Na formatação personalizada da versão desktop, daria para descobrir isso e escrever sábado na célula. A função dia da semana tem um segundo argumento. Se você notou, quando eu coloco o cursor aqui e eu quero saber como essa função trabalha, eu posso clicar no link do nome da função da caixa de contexto. Vai ser aberta uma nova janela. Esta janela é uma ajuda da função. Podemos mudar. Por padrão, o 1 é o domingo, veja só, e o 7 é o sábado. Se você quiser mudar a sintaxe da função, você pode colocar outros parâmetros. Por exemplo, se você digitar o número 2 no segundo argumento, o número 1 para ele é a segunda-feira e depois o 7 é o domingo. Se você colocar o número 3, o número 0 identifica a segunda-feira e 6 o domingo. Então você tem uma série de valores de parâmetro que você pode colocar. Quando nós omitimos um argumento de uma função, ele entra no valor padrão, que é este aqui, o 1 ou o omitido, que o número 1 é o domingo e o número 7 é o sábado. Então perceba que você pode inclusive mudar o dia inicial da sua semana para os seus cálculos, simplesmente trocando o parâmetro, o segundo argumento da função dia da semana. Vou fechar aqui, perfeito. E nós temos a função DataM. A função DataM a gente já viu no comecinho dessa aula, que é aquela em que permite eu somar o número determinado de meses a uma data, mantendo o dia da data. Formatação personalizada de data é algo que eu vou comentar também. Observe, como eu falei da função dia da semana, se eu quisesse mostrar a data do meu nascimento, que dia da semana é, eu poderia digitar aqui 11 de 11 de 1972 e, a partir dessa data, fazer uma formatação personalizada. Se nós clicarmos aqui e entrarmos em mais formatos de número no Excel Online, nós temos um tipo personalizado. Mas como eu já falei na aula anterior, nós não temos um campo tipo pré-determinado. Se rolarmos a tela, nós vamos ter que encontrar aquelas letras Ds avulsa, já nas minhas configurações de data. Se rolarmos a tela, não tem, só aqui tem, ó. Achei. Então, as 4 letras Ds são formatos pré-configurados que já existem no personalizado. Se eu der um OK, você vai ver que ao invés da data, agora a minha máscara de célula, que é o conteúdo da minha aula anterior também, vai exibir o sábado. Então você pode usar tanto a função dia da semana, quando você precisar automatizar um processo de checagem. Por exemplo, se uma data cair no sábado ou uma data cair no domingo, some 1 ou some 2 para que ela possa considerar o próximo dia útil. Ou podemos utilizar a função dia trabalho para que ela sempre incremente, né? Se eu estou numa sexta-feira e somo um dia útil, ela vai para a segunda-feira e não para o sábado. Então você tem algumas funções no Excel de datas que vai permitir a você trabalhar de forma adequada com a sua informação. Lembrando que a máscara muda, mas o conteúdo da célula sempre vai ser o mesmo. No caso, aqui é uma data. Mesmo que nós formatemos, se eu colocasse aqui um número personalizado, aquele número serial, então eu saberia, já por uma dedução, que aquele número serial representa uma data. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu voltar lá para o meu conteúdo programático. Operações matemáticas com datas é aquilo que eu já expliquei também rapidamente no início da aula. Quando você quer fazer operações matemáticas com datas, vamos lá. Você pode digitar em uma célula qualquer a informação. Então, por exemplo, 1º de janeiro de 2018. Eu gostaria de saber quantos são. Quero somar 20 dias a essa data. Eu posso digitar 20 em uma célula qualquer e realizar aqui a função soma. E somar esses dois argumentos. Quando eu der um Enter, o resultado será uma data, 21 de janeiro de 2018. A grande vantagem desse tipo de operação é que eu posso trocar os meus elementos e automaticamente o Excel vai recalcular a minha função ou a minha fórmula, dando o resultado atualizado. As operações matemáticas com datas podem ser feitas tanto somatórias
como subtrações. Se eu tenho dia 1º de dezembro de 2018 e preciso subtrair o número de dias, eu posso pegar simplesmente, vamos lá, eu quero subtrair, vamos lá, 58 dias. Sinal de igual, a data menos o número de dias que eu quero extrair. Pressionando Enter, o resultado vai ser uma data lá em 2017, que é a subtração dos 58. Se você quiser fazer a subtração de dias úteis, que função que você utilizaria nesse caso? A função dia trabalho. A função dia trabalho permite incrementar ou decrescer o número de dias de uma data em dias úteis. As operações matemáticas com data, então, são muito simples. Você vai, no seu dia a dia, aprender a fazer isso. Na nossa planilha que disponibilizamos aí no curso, que você provavelmente já baixou, existem alguns exercícios que você pode fazer para praticar. Um exemplo, cálculo de dias em atraso. Você tem aqui uma data de vencimento e uma data de pagamento. Eu gostaria de saber quantos dias que eu tenho de atraso. Você vai então fazer uma conta para saber quantos dias que esse documento está em aberto. Atraso por dia. Eu cobro 2% de juros ao mês. Olha só, a fórmula já está aqui para você. 2% de juros ao mês dividido por 30 dias vai me dar o total em porcentagem. Mas como eu quero saber o atraso por dia em reais, então você vai multiplicar isso pelo valor da fatura. Nós vamos ter um valor, alguma coisa aí em torno de 3, 4, 5 reais, dependendo do valor do título que está aqui. Ou mais baixo, né? Dependendo do valor, você vai calcular. O total de juros vai ser a multiplicação do atraso por dia, que é o número de dias em atraso, por o atraso por dia. E por último, o total a pagar vai ser a somatória dos juros mais o valor do título. É como se você fosse num caixa do banco, fosse pagar um título em atraso e você vai saber exatamente quanto vai pagar de juros aí da sua parcela. Cálculo de idade, você vai colocar aqui a data do seu nascimento, a data de hoje, e vai me dizer quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos e quantos anos você tem de vida. Depois você vai extrair o dia, o mês e o ano. Então nós vamos extrair o dia, o mês e o ano de todas essas datas que estão aqui na linha 26 e colocar essas datas aqui nessas colunas. E por último, cálculo de dias úteis. Eu quero que você calcule quantos dias, some 150 dias úteis a esta data, e eu quero a diferença de dias úteis dessas duas utilizando os feriados. Com a base da aula que eu acabei de fazer, você vai conseguir fazer esse exercício tranquilamente. Vou gravar mais uma aula depois para explicar como é feita a correção desses exercícios para que você possa praticar. Então, não perca tempo, mãos à obra, você vai fazer esses exercícios, lembrando que praticando nós vamos aprender os conceitos aí abordados no curso. Finalizamos as operações com data e as operações com hora. Na próxima aula, na semana que eu estarei ausente, o Luiz vai falar sobre as funções de tempo, vai falar sobre hora, minuto, segundo. E por último, vou fechar com as funções de arredondamento e impressão das planilhas. Vamos fazer uma finalização compartilhando essa planilha, vamos fazer a correção dos exercícios e, se tudo der certo, faremos uma live para fechar com chave de ouro esse projeto. Enquanto isso, diz aí pra gente o que você achou desse treinamento, o que você gostou, se você não gostou, o que poderia ser melhorado, o que você quer ver nesses novos cursos para que a gente possa gravar. Detalhe importante, fiz uma pesquisa rapidamente no meu canal de vídeos perguntando, se a pessoa já recebe o e-mail de notificação quando eu publico um vídeo novo no canal. 161 votos, 47%, ou seja, menos da metade, recebem as notificações de vídeos novos. Não recebem as notificações 34%. O YouTube mudou a forma com que você recebe as notificações de conteúdo novo. Você precisa ligar a notificação para ser avisado. Alguns responderam que não sabem ativar as notificações, então eu vou ensinar vocês a fazer isso rapidamente nesse vídeo ainda. E outro, não ativei pois acho que vou receber muitos e-mails. Pessoal, quando vocês ativam uma notificação de um canal do YouTube, você não recebe e-mail. Nós, como produtores, nós não recebemos o seu e-mail. Você vai receber uma mensagem pelo próprio YouTube informando quando um conteúdo novo é disponibilizado. Deixe-me abrir aqui o meu e-mail particular. Estou abrindo aqui o meu Gmail e vou entrar aqui no meu social. Veja só, quando eu fizer a publicação do vídeo, você vai receber um vídeo, uma notificação como essa aqui do YouTube. Veja só, o professor Cláudio Damasceno, que é meu amigo, um grande abraço aí, Cláudio, gravamos um curso juntos de PowerPoint também, fantástico, acabou de enviar o vídeo. Então é essa notificação que você vai receber. Então não se preocupe porque essa mensagem não foi mandada pelo Cláudio.
O YouTube mandou uma mensagem para mim porque eu ativei aquela sinetinha pedindo para que ele me informasse quando houvesse conteúdo novo daquele canal. Então olha só, o meu amigo Cláudio gravou uma aula sobre orçamento doméstico. Excelente tema, é isso que nós recebemos. Se você quiser responder para o professor Cláudio, eu nem sei se isso é possível, se a mensagem vai chegar ou não, mas você pode se inscrever para isso. Se você quer cancelar essas atualizações, tem aqui, ó, cancele sua inscrição aqui. Você deixa de receber as notificações. E como vocês ativam essa notificação? Entrando no YouTube, vocês vão escolher aí um canal de alguém que vocês queiram seguir. Então eu vou escolher aqui um canal, ó, eu tenho aqui alguns canais, até o YouTube me sugere alguns. Road Metal, por exemplo. Eu vou entrar no canal aqui da Road Metal. Se você observar, eu tenho essa sinetinha aqui do lado do item de inscrição. Aqui no lado da sinetinha, quando você clica sobre ela, nós vamos receber as notificações, quando aparecem esses dois risquinhos do lado. Se eu clicar aqui e desmarcar, eu paro de receber a notificação. Por exemplo, ó, desmarquei. A partir de agora eu não recebo mais nenhuma notificação de vídeos novos da Road Metal. Mas eu gosto de receber, então vou clicar na sinetinha e aí você recebe então todas as notificações do canal. Então não se preocupe porque você não vai receber e-mail, nós não estamos coletando nenhuma informação pessoal quando você faz isso. Nós estamos simplesmente ativando um recurso que era nativo do YouTube, que era avisar dos seus canais de preferência quando houver aí algum vídeo novo. E quando você está aqui, lá no seu canal, lá no YouTube, eu estou aqui na comunidade, você vai encontrar aqui as suas inscrições quando você estiver logado no browser. E com as suas inscrições você consegue ver todo mundo aqui que publicou. O número 1 na frente indica que tem vídeo novo que eu preciso assistir. Então até a Viviane aqui do canal VBA na Veia tem vídeos novos, olha só. Eu preciso correr lá para assistir também. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acabou ficando com mais de 30 minutos de novo. Não sou muito fã de aulas grandes, justamente porque ela acaba se estendendo de além da conta. Essa última parte era só para responder as dúvidas da comunidade. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, deixe aí seu comentário. Obrigado por ter assistido. E na próxima aula, meu amigo Luiz vai dar mais um show do curso de Excel Online. Grande abraço e se tudo der certo, gravo da Áustria para falar um oi para vocês. Até mais.